As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Porto Alegre, capital gaúcha, de onde fala Lúcio Pachter. Lá está o Lúcio. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Delor. Hoje vamos conversar sobre significado, neologismos. Bem, Adelora, antes de cair a ligação, eu estava conversando com você sobre significado, sobre neologismos. Pessoas que trazem acidentes vasculares, problemas existenciais muito graves e que não encontram caminho, elas não veem saída, não veem alternativa para aquilo que estão vivendo. Quando, dentro destas questões que as pessoas trazem, algumas, ocorre a falta do repertório, ou seja, a pessoa não encontra um caminho, ela não encontra uma alternativa. É como se a linguagem fosse muito pobre. Você chega à Rádio Som Maior e olha diante da sua mesa um objeto, e aí você não tem uma palavra para ele, não te ocorre nenhum pensamento sobre esse objeto, você não sabe o que é. Ora, isso pode gerar estranheza, você pode começar a perguntar para as pessoas o que é isso que está ali. Pois o mesmo pode ocorrer com pessoas quando passam por graves problemas existenciais e se deparam com questões que elas sequer sabem como entender. Em tais casos, existe um recurso muito interessante, que é a criação de neologismos. É como se a pessoa, um exemplo que me ocorre, vivesse num mundo na penumbra e subitamente ela conseguisse inventar um candeeiro, um lampião, algo que iluminasse esse mundo e que não havia ali. Bem, mas como é que a gente faz isso, né? Hoje eu vou mostrar, vou conversar com você, com os nossos ouvintes, um modo de se fazer isso por termos linguísticos, porque há outras maneiras. Olha, certa ocasião eu atendi um senhor que passou por um grave acidente vascular e ele não tinha palavras para muitas coisas. Ele vivenciava as coisas, mas não sabia se referir a elas. Por exemplo, para ir até a rua, ele tinha que passar por um jardim, por uma passarela, ele não sabia mais como falar certas coisas. Ele criou uma palavra que ajudava nisso tudo, que era portão-rua. Então, quando ele falava portão-rua, ele estava dizendo tudo isso a uma só vez. Ou uma menina de 16 anos que eu atendi uma ocasião, que ela foi criada só pela mãe. O pai dela faleceu quando ela era criança. E ela se referia à mãe como papai e mãe. Ela não chamava a mãe de mãe, chamava de papai e mãe. Era a maneira que ela encontrou de se referir e de englobar tudo aquilo que ela vivia e vivenciava e sentia com relação à mãe. Há muitos exemplos. Um que me ocorre, que eu me lembro muito interessante, era de um rapaz que, depois que a namorada dele fez aborto, quando ela perguntava se ele a amava ou algo assim, ele se referia a ela, nesses casos, pela palavra amortagem. Era a maneira como ele se referia ao amor, agora que ele sentia. Uma senhora também, que uma vez no consultório ela me falou sobre a felicidade, ela usou o termo felirrapagem. E eu fiquei, eu não conheço isso. Felirrapagem, o que é isso? Para ela, a felicidade, como escapou das mãos dela, como a felicidade, ela quase foi feliz, como ela me falou, ela passou a se referir à felicidade como felirrapagem. Ou, num outro caso de acidente vascular, em que várias palavras precisaram ser criadas, uma delas foi nepoti. Nepoti era a maneira como aquele senhor se referia à caneca com café. Então, quando ele falava para a mulher nepoti, ela já sabia que ele estava querendo uma caneca com café. Veja, Delor, isso, além de muitas vezes aliviar a ansiedade, a frustração da pessoa que se vê diante de algo e não consegue expressar, se comunicar com aquilo, afirmar, negar, ou simplesmente lidar com aquilo que se apresenta,
estes neologismos fazem um canal existencial para a pessoa poder viver. Claro que aqui eu estou simplificando esse assunto, né? Há derivações muito mais complexas. A gente monta no consultório, às vezes, frases inteiras. E mais do que frases inteiras, às vezes, todo um vocabulário para a pessoa, para ela poder fazer uma relação desse novo vocabulário com aquele que ela já tinha, o que restou do que ela tinha, ou também, às vezes, o contrário. E muitas vezes precisamos ensinar familiares e pessoas que convivem com essa pessoa sobre algumas palavras novas que ela vai passar a usar e que podem parecer estranho. Na vida, no dia a dia, muitas das vivências que uma pessoa tem, às vezes ela não tem como lidar com isso porque não tem repertório, não tem palavras, não tem um pensamento, não tem nada sobre aquilo. Quando você cria esses neologismos, e eles só podem ser criados a partir da própria pessoa, da historicidade dela e tudo mais, começam canais novos afluentes a surgir e que margeiam esse rio principal e que dão condições da pessoa lidar com tudo isso. Claro que no consultório é um trabalho demorado, meticuloso, mas afinal a gente está lidando com seres humanos, não é? Todo o esforço aqui vale a pena. Na próxima quinta-feira converso com você lá do centro-oeste do país. Um grande abraço, até lá.